prazer ter todos vocês aqui conosco. Meu nome é Fabiana Caricati, sou advogada tributarista e a nossa coluna de Direito Tributário já está no ar. Acompanhem toda semana as notícias da área tributária que eu venho trazendo para vocês. Hoje eu vou falar um pouquinho de uma notícia muito boa. Aliás, a advocacia tributária, ela sempre enfrenta muitas dificuldades, porque nós temos do lado oposto o fisco, seja municipal, seja estadual, seja federal, nós temos sempre o poderio do fisco fazendo a sua defesa em contrapartida das nossas alegações. E nem sempre a gente consegue demonstrar o direito dos nossos clientes por conta de entendimentos que vêm amparados em inúmeros fatores, né? Inclusive, um dos grandes fatores que travam o exercício de direitos acaba sendo o poder arrecadatório. Nós estamos em período de pandemia, existe uma crise generalizada. Então, quando nós temos uma notícia boa para a advocacia tributária, a gente realmente tem que comemorar. E é sobre isso que hoje eu vou conversar com vocês. Nós tivemos uma grande vitória quando o Tribunal de Justiça aqui do Paraná, ele rejeitou uma ação de inconstitucionalidade do artigo 85, parágrafo 14 do Código de Processo Civil, que prevê expressamente que nossos honorários, eles são de caráter alimentar e eles são equiparados àqueles créditos vinculados à legislação do trabalho. Eles fazem essa interpretação com base nos entendimentos inúmeras vezes exarados pelo próprio STF e pelo próprio STJ, que se posicionam de uma forma muito pacífica que os honorários advocatícios, eles têm sim caráter alimentar. Pois bem, essa questão, ela é superada. Nossos honorários advocatícios, sejam contratuais ou sucumbenciais, eles têm sim natureza alimentar. A grande discussão é que nós temos uma disposição no Código Tributário Nacional, o artigo 186, que determina que o crédito tributário, ele tem preferência a qualquer outro. E ele só faz uma única ressalva. A única ressalva do crédito, da preferência do crédito tributário, é justamente, vejam vocês, aqueles créditos oriundos da legislação do trabalho ou acidente de trabalho. Daí fica aquela questão, os nossos honorários advocatícios, eles têm equivalência ou não têm equivalência aos créditos alimentares decorrentes da legislação trabalhista? Essa é uma discussão que já vem há bastante tempo por conta da alteração do Código de Processo Civil em 2015, que veio trazer essa equiparação, está na lei. Só que quando nós falamos em legislação fiscal, legislação tributária, nós temos que saber que rege a legislação tributária o princípio da legalidade estrita. Não pode haver de forma alguma extensão de interpretações. E por conta disso, começou aquela discussão. Pois bem, se não está descrito no Código Tributário Nacional, então os honorários não vão se enquadrar a essa relação de emprego, essa legislação trabalhista. Então, eles não vão preferir ao crédito tributário, que segundo o artigo 185, ele prefere a qualquer outro, independentemente da sua natureza ou do tempo de sua constituição. Bom, toda a advocacia criou um levante para declarar, para ver declarada a constitucionalidade do parágrafo 14 do artigo 85 do Código de Processo Civil. E nesse sentido, nós tivemos uma vitória aqui no estado do Paraná,
onde o nosso Tribunal de Justiça, ele rejeitou uma ação de inconstitucionalidade deste dispositivo do artigo 85. E o entendimento, vejam que interessante, o entendimento que foi adotado pelo nosso Tribunal de Justiça paranaense foi justamente aquele em que a OAB do Paraná fez sustentação oral e defendeu a nossa preferência e a equivalência dos nossos honorários àqueles créditos alimentares decorrentes da legislação trabalhista. Neste processo, a própria OAB do Paraná participou, sim, como amicus curiae, fez sustentação oral, fez todo um movimento em prol da advocacia e nesse sentido a gente precisa ficar muito feliz pela atuação e agradecer, né, a atuação da OAB nesse sentido. E veio então agora, nessa semana de abril de 2001, essa rejeição do Tribunal de Justiça, ficando então determinado a vigência do artigo 85, parágrafo 14, em que determina que os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar. Até aí tudo bem, a STF e a STJ pacificou o assunto. Sendo os mesmos, sendo esse crédito de honorários com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho. É aqui que nós encontramos no estado do Paraná um amparo legal para conseguir a preferência dos honorários em relação ao crédito fiscal, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial. Vejam, a partir dos entendimentos do STF e do STJ, né, há então o reconhecimento da natureza alimentar dos honorários contratuais ou sucumbenciais, equiparando-os aos créditos trabalhistas, ok? E isso é feito com base no cotejo do artigo 186 do CTN, levando em consideração que, quando a gente fala que inexiste uma previsão constitucional de reserva de lei complementar para disciplinar o direito de preferência entre créditos, o artigo 185, parágrafo 14 do CPC, ele de forma alguma agride a Constituição Federal, mas ele simplesmente aclara o artigo 186 do CTN, no sentido de prever a preferência dos créditos decorrentes dos nossos honorários, contratuais ou sucumbenciais, sobre os créditos da Fazenda Pública. E é nesse sentido que a gente precisa fazer prevalecer esse entendimento a partir de que os nossos honorários, eles têm caráter alimentar e agora a gente pode exigi-los com preferência aos créditos tributários, sejam de que natureza forem, sendo créditos da Fazenda Pública, vêm os nossos honorários tendo esse poder de preferência. Bom, era isso que eu gostaria de conversar hoje com vocês. Na semana que vem nós estaremos no ar novamente e vou contar com a presença de todos para a gente conversar mais um pouquinho sobre direito tributário. Um abraço a todos e até a próxima!